Malaquias 3,14 até o verso 18, né? Eu vou ler aqui 3 versículos apenas. Vou ler Malaquias 3 a partir do verso 16. Vai dizer assim a palavra de Deus: Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutava com atenção aquilo que eles diziam. E diante de Deus havia um livro escrito, o nome de todos aqueles que temem ao Senhor e que se lembram e guardam o seu nome. Verso 17. Eles serão para mim propriedade particular naquele dia que eu preparei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa o filho que o serve. Então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Prestou atenção no final dessa leitura? E vocês verão a diferença naquele grande dia que eu preparei, o Senhor, entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Vivemos num tempo hoje onde, em alguns casos, nunca generalizando, né, mas em alguns casos, em algumas igrejas, em algumas comunidades evangélicas, não tem diferença de quem serve a Deus para quem não serve. Não tem diferença em comportamento, não tem diferença na maneira de falar, não tem diferença no agir, no proceder. E o povo de Deus, ele precisa ser a diferença na terra. O povo do Senhor, os servos de Deus, os crentes, os cristãos, precisamos ser a diferença na terra, em todos os aspectos, né? No falar, no agir, no proceder, no vestir, no se comportar, nas nossas atitudes. Cristo nos chamou para fazer a diferença, para ser luz no meio deste mundo que jaz do maligno. Então, precisa haver uma diferença entre quem serve e quem não serve. Mas vivemos em um tempo assim. Essa palavra, ela foi ministrada à nação de Israel através de um homem chamado Malaquias. E na nação de Israel tinha 3 classes de pessoas. Eu vou te apresentar as 3 classes que tinha. E você vai ver que esta palavra foi liberada para a nação de Israel há mais de 2.500 anos atrás, e tinha 3 classes de pessoas lá. E você vai ver que hoje essas 3 classes estão vivendo em nosso meio. Primeira classe. Aqui o texto começa dizendo de algumas pessoas que estavam conversando entre si. E eles estavam falando entre eles: olha, é inútil servir a Deus. Olha, não vale a pena continuar sendo fiel, pagando preço, andando em reverência diante da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos. É inútil, não vale a pena. Sabe por quê? Porque tem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o mandamento, vivem aqui conosco em Jerusalém, são judeus, mas são soberbos, são arrogantes e fazem o que querem. E parece que eles escapam da ira de Deus. Eles estão fazendo o que querem, não tem punição, nada acontece. É inútil servir. Para que eu vou continuar pagando um preço, servindo com fidelidade, com integridade, andando em luto diante do Senhor, se tem pessoas que fazem o que querem e aparentemente nada acontece? Então, essa primeira classe de pessoas, eles estavam conversando entre eles, dizendo que eles iriam parar de servir a Deus, porque estavam vendo pessoas que já estavam paradas há muito tempo, estavam fazendo o que queriam, da maneira que queriam, e aparentemente não tinha nenhuma punição ou uma correção momentânea para eles. Então, essa primeira classe de pessoas estava querendo parar de servir a Deus porque estava vendo pessoas que eram
crentes, eram judeus que conheciam a palavra, fazendo tudo errado, e nada acontecia momentaneamente de correção para com eles. Então eles estão olhando para quem está fazendo de qualquer maneira, para quem está parado há muito tempo, e estão também querendo parar, dizendo que é inútil servir a Deus. A primeira classe de pessoas está parando de caminhar, porque está olhando para quem já está parado há muito tempo. Eu vou repetir. A primeira classe de pessoas está parando de caminhar, porque está olhando para quem já está parado há muito tempo. Essa primeira classe de pessoa existe em nosso meio também, né? Pessoas que param de caminhar por causa que o irmão falou alguma coisa, pessoas que param de caminhar porque descobriram que alguém na igreja está em uma situação pecaminosa ou uma condição que é imprópria para exercer determinada função, mas está exercendo, e aí as pessoas falam, gente, assim não, se é para ser assim eu não quero, eu vou parar. Então, hoje tem essa primeira classe em nosso meio, pessoas que estão parando de caminhar porque estão olhando para pessoas que já estão paradas há muito tempo. São pessoas que param de caminhar por causa de outras pessoas. Então essa primeira classe tem em nosso meio. A segunda classe também tem. Pessoas que já pararam há muito tempo. Pessoas que já deixaram de ser fiéis a Deus há muito tempo. E estão dentro da igreja ali apenas por estar. Talvez com medo de ir para o inferno, talvez com medo de uma retaliação do maligno, mas essas duas classes de pessoas existem em nosso meio. Os que estão parando e os que já estão parado. A terceira classe de pessoas que Malaquias vai citar aqui também existe em nosso meio. E nós lemos no verso 16: então os que temiam ao Senhor oravam, falavam uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia tudo o que eles estavam dizendo. A terceira classe de pessoas são as pessoas que temem a Deus, as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, as pessoas que são fiéis a Deus. A palavra temor, ela significa um profundo sentimento de respeito. Então, essa terceira classe de pessoas aqui são aqueles que respeitam a palavra de Deus, aqueles que respeitam o Senhor como o Senhor de sua vida. Porque se Deus é o Senhor da minha vida, eu não tomo mais atitudes por minha própria conta. Se Deus é o Senhor da minha vida, eu não faço mais o que eu quero nem como eu quero. Porque demonstrar que eu temo a Deus é respeitá-lo em sua essência e na sua palavra. Três classes de pessoas existiam aqui. A primeira, os que estavam parando de caminhar porque estavam olhando para quem já estava parado. A segunda, os que já estavam parados, os que não estavam mais nem ligando, os que não tinham mais sensibilidade. A terceira classe de pessoas é a que estamos falando agora. São aqueles que temiam ao Senhor, aqueles que respeitavam a lei de Deus, aqueles que mesmo imperfeitos, falhos, pecadores e reconhecedores de tal coisa, reconhecedores de que a graça de Deus derramada sobre a nossa vida nos faz continuar e caminhar, reconhecedores de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e por isso estamos de pé. Esses que temem ao Senhor, que não param de caminhar porque alguém parou, que não deixam de fazer porque alguém não está fazendo, que não deixam de adorar porque alguém deixou de adorar, mas eles adoram a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por cada um de nós na cruz, e o que continua fazendo hoje e o que fará uma vez mais, fazendo aquilo que disse que faria, voltaria para buscar a sua igreja. Essa terceira classe de pessoas existe também em nosso meio. São aqueles que temem a Deus, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que procuram fazer o máximo para obedecer a palavra e se manterem íntegros e fiéis a Deus. E para essa terceira classe tem uma promessa. E a Bíblia vai dizer que naquele grande dia que o Senhor preparou, naquele grande dia, Ele nos poupará como um filho poupa, como um pai poupa o filho que o serve e o obedece. Naquele grande dia que o Senhor preparou, nós veremos a diferença entre o ímpio e entre o justo, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Naquele grande dia, no dia da volta de Cristo, meu irmão, realmente vai ser separado quem é de quem não é.
realmente vai ter feito uma distinção de quem se comportou como deveria se comportar, quem serviu como deveria servir, quem fez o que deveria fazer. Estes, a Bíblia promete salvação. A estes que se permanecerem fiéis até o fim, a Bíblia promete salvação. Morada eterna com Deus no céu. Por isso, nessa pequena mensagem, eu quero deixar um recado para você. Não pare de caminhar porque pessoas pararam de caminhar. E se você está parado de caminhar, está parado, continue caminhando, volte a caminhar, volte para Jesus. Renove a sua aliança com Deus, porque Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. E se você está parado, você corre um sério risco de continuar aí parado quando Ele voltar. Se você está pensando em parar porque se aborreceu com algo na sua igreja, porque viu algo acontecer e isso entristeceu o teu coração, não pare de caminhar. Porque se você parar de caminhar por causa de alguém, fica você e este alguém também fica, se ele estiver na condição imprópria de ser salvo. Mas se você continuar como essa terceira classe de pessoas aqui, temendo a Deus, guardando os seus mandamentos e sendo fiel a Ele, a Bíblia diz que Jesus irá voltar para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso, o meu conselho para você é: permaneça fiel, permaneça guardando os mandamentos do Senhor, permaneça temendo a Deus. E eu deixo um último verso para você, que fica no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse mostra que me ama. Este será amado por meu Pai. Eu também o amarei. E nós faremos morada, habitação nele, e eu me manifestarei através dele. A maior prova de amor que você pode dar que ama a Deus, que você ama a Cristo, é guardar, é obedecer os mandamentos do Senhor. Ainda que você tenha errado, tenha falhado, meu irmão, peça perdão a Deus, se humilhe diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Guarde esta palavra no teu coração. Tinha pessoas que estavam parando por outros que já estavam parados há muito tempo, mas ainda tinha uma pequena parte que guardou os mandamentos do Senhor, que continuou temendo a palavra de Deus, e que esta pequena parte seja eu e seja você, que permanece fiel em meio a um tempo difícil, que permanece fiel em meio a um tempo de crise, que permanece caminhando ainda quando outros estão parando de caminhar, que permanece fiel ainda havendo escândalos na igreja, escândalos na comunidade, problemas, situações que não deveriam ter, eu sei, mas meu irmão, a igreja é composta de pessoas imperfeitas e o diabo ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Por isso a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você caiu, Cristo nessa hora, nessa tarde, Ele te levanta, te coloca de pé e te faz caminhar novamente. Permaneça fiel. Guarde os mandamentos do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Porque se Cristo voltar ainda hoje, se você estiver na condição que esses homens estiveram aqui, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor estava atento ouvindo tudo que eles diziam. E para eles, diante de Deus, para os que temiam ao Senhor, há um livro escrito o nome de cada um deles. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, o livro vai ser aberto. E só entra o nome de quem tiver escrito lá, no livro da vida, que pertence ao Cordeiro de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, permaneça fiel, fique firme, porque breve o nosso Rei vem. Amém? Eu quero